Olá a todos, Matiano aqui de novo, tá? Eu tô gravando todos esses vídeos no mesmo dia, então por isso eu tô com a mesma roupa. Já tô cansado de falar. Mas olá, Matiano aqui de novo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui hoje novamente para dar continuidade ao nosso curso de controle, tá? Com a nossa adorável bonequinha entusiasmada com controle e robótica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre controladores. Bom, a gente viu na aula passada que a gente pode controlar um sistema a partir do erro entre o estado atual dele e o estado que nós queremos, certo? Então, para que isso faça sentido, a gente quer que o erro seja mínimo, né? Então a gente quer minimizar esse erro aqui. A gente quer fazer isso de maneira dinâmica. Uma das primeiras ideias que nós podemos ter é implementar um controlador bang bang ou on-off, tá? É um controlador basicamente que ele funciona como se fosse uma condicional com um quezinho de uma esterese ali, talvez, que basicamente, bom, eu tenho o meu valor desejado, né, o meu estado desejado do sistema, e aí eu deixo ele como se fosse um limiar. E quando eu ultrapasso esse limiar, passei para cima, eu desligo o atuador, o sinal de atuação, né? Eu desligo e aí ele vai descer. Quando ele descer para baixo desse limiar, eu ligo e fico fazendo um bang bang assim, né? Fico ligando e desligando. Dessa forma, eu vou ter um sinal muito feio, tá? Aqui ele está com o valor desejado. Ele tem aqui uma pequena esterese, né? Uma faixa de valores aceitáveis para ligar e desligar, mas perceba que ele vai sempre, o sinal de atuação dele vai ser sempre máximo ou mínimo, né? Funciona assim, você pode relacionar isso daqui pensando em um P&D, mas P&D não, perdão, num PWM, mas é diferente de um PWM, beleza? E aqui aí você vê que a saída do sistema fica muito oscilatória, né? Ele não estabiliza, não chega no valor desejado, porque ele está sempre ligando e desligando o sinal e você tem um certo ruído nisso, né? Então, isso daqui não é uma boa solução, tá? Porque a gente não garante estabilidade, a gente não garante robustez, a gente não garante que o controlador ele vai ficar se ajustando sempre que o sistema passe por uma perturbação. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de robustez e adaptabilidade para que o sistema pare de oscilar, entendeu? Então, para isso, a gente pode introduzir uma matemática mais rebruscada por trás. A gente pode introduzir conceitos matemáticos diferentes, como, por exemplo, proporção. A gente faz com que o sinal de atuação do nosso sistema seja proporcional ao erro. Então, por exemplo, se o erro é muito grande, o nosso sinal de atuação vai ser muito grande e aí o sistema vai subir muito rápido. O sinal de controle vai subir muito rápido e aí o sistema vai tender a diminuir esse erro muito rápido, tá? O problema disso é porque todo sistema físico ele tem um certo tipo de inércia, né? Todo sistema tem um certo tipo de inércia. E aí a proporção, imagina que se você acelerou muito a resposta do seu sistema, ele vai ter uma inércia e vai subir muito. E aí o erro vai inverter de sinal, certo? Então uma saída que antes estava muito menor do que o valor desejado, vai ficar muito maior que o valor desejado, e aí ele vai ter que descer, e aí descendo rápido ele vai passar um pouco, ele vai ficar oscilando ainda, ou ele vai... Bom, não é só isso o ideal, tá? Então, vamos continuar tentando complicar essas coisas e introduzindo sistemas matemáticos complexos, como por exemplo a acumulação ou uma integração, tá? Eu estou basicamente pegando o meu sinal, estou somando o meu erro com ele mesmo e
aplicando um ganho e estou jogando isso no meu controlador, tá? Eu faço isso para tentar minimizar o histórico de erro, né? A acumulação do erro toda. Então, como eu vou levando em consideração todo o erro do meu sistema, eu vou tender a, no infinito, esse meu erro ser mínimo, certo? Então, eu estou basicamente tentando minimizar o erro ali entre o valor que eu quero e a saída do meu sistema, só que em períodos mais longos, né? Ele vai demorar mais para estabilizar, tá? Vale ressaltar também que fazer uma integração no domínio do tempo é a mesma coisa que você dividir por S no domínio da frequência, tá? Então, só para quem não fez sinais sistemas, para quem fez também para relembrar, vejam isso daqui, tá explicado no vídeo do professor Aguirre, nos materiais de referência da aula passada. E a gente pode também continuar complicando as coisas e introduzir a taxa de variação. Tá? Taxa de variação, vocês lembram disso? É basicamente uma derivação, que é a mesma coisa que multiplicar por S no domínio da frequência. Tá? Esse diagrama de blocos aqui está muito simples, né? Porque eu não pensei num jeito fácil de fazer uma derivação em diagrama de blocos no domínio do tempo, e aí eu coloquei logo uma multiplicação por S no domínio da frequência. Então, bom, a gente tem esses 3 artifícios matemáticos que a gente pode utilizar, e aí a gente aplica eles todos juntos. Então a gente tem direto aqui o nosso ganho proporcional, a gente tem a nossa integração e o nosso ganho integrativo, e a gente tem aqui a nossa derivação e o nosso ganho derivativo, e a gente soma isso tudo, e aí a saída desse somatório é o nosso sinal de atuação, que forma um controlador PID. PID, proporcional, integrativo e derivativo. Então, o controlador PID, ele funciona ajustando todos esses parâmetros, né? A gente tem aqui, por exemplo, em azul, a gente tem o nosso set point, que é o valor desejado, e a gente tem aqui alguns controladores PID sintonizados. Então a gente tem aqui, por exemplo, em roxo, um controlador PID com uma constante Kp maior. Você percebe que ele tem uma inércia maior, ó. Ele sobe mais rápido, aí desce, ele vai tendo uma inércia até se estabilizar. A gente tem um controlador Kp também com... A gente tem um controlador PID com Kp médio, que é esse em verde, que ele demora um pouco mais para subir e, por consequência, ele sobe um pouco menos e consegue estabilizar mais rápido. E a gente tem um controlador PID com Kp bem menor, que é esse em vermelho, que ele demora muito para subir, mas em compensação ele não tem um sobrepasso. Então, perceba que nós conseguimos ajustar a resposta do nosso sistema basicamente ajustando essas constantes do Kp, Ki e o KD, que são basicamente os ganhos que a gente vai colocar em cada uma dessas como que eu digo, dessas rebruscamentos matemáticos que a gente está utilizando, tá? Então, ajustando esses ganhos, a gente consegue ajustar a resposta no nosso sistema. Se a gente quer uma coisa muito rápida, que a gente não liga tanto para o tempo de estabilização ou para o sobrepasso, que é a mesma coisa que o overshoot, né? A gente pode jogar o Kp lá em cima e ver como que isso vai funcionar. Se a gente quer um mix de velocidade e velocidade de estabilização, que são coisas diferentes, né? Você tem a velocidade de subida e a velocidade de estabilização, são duas coisas diferentes. Se a gente quer um mix disso, a gente pode jogar um Kp um pouco mais baixo, mexer no Ki, no KD e assim por diante. Então, aqui eu apresento para vocês um pouco de uma tabelinha mostrando aqui qual que é a função de cada um dessas constantes, né? Do Kp, do Ki e do KD. Então, por exemplo, o Kp, ele diminui o tempo de subida. Então ele faz o sistema ser mais rápido.
Em compensação, ele aumenta o overshoot, o sobrepasso do sistema. E ele diminui um pouquinho o erro em regime estacionário. Já o KI, ele diminui o tempo de subida, aumenta o overshoot também, tá? Ele aumenta o tempo de estabilização, mas ele elimina o erro em estado estacionário. Então, por exemplo, o KI, nesse daqui, por exemplo, o KI do verde, ele é muito maior do que o KI do roxo, certo? Porque aqui, ó, o erro em estado estacionário é bem baixo. E aí, por fim, o KD, ele não mexe tanto no tempo de subida, diminui o sobrepasso. Então o KD aqui, você pode ter um KD maior aqui para o verde e bem maior aqui para o vermelho. Ele diminui o tempo de estabilização também, ele faz o sistema estabilizar mais rápido e não altera tanto o erro no estado estacionário. Beleza? Isso aqui é um resuminho do que cada constante faz, para vocês terem noção quando vocês forem sintonizar um controlador PID. Por fim, vou só comentar aqui por alto outro tipo de controlador que nós podemos ter, que é um pouco mais moderno, por assim dizer. O pessoal está gostando mais de estudar sobre isso, que são as redes neurais. Então, a gente pode retirar o nosso bloco do PID e jogar ali dentro uma rede neural que recebe o meu erro e cospe um sinal de atuação. E a gente treina essa rede neural para fazer isso. Então a gente pode inteligentificar o nosso sistema. Bom, vou deixar vocês com essa curiosidade. Por hoje é só. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Como sempre, qualquer dúvida, comentário, sugestão, qualquer erro crasso que eu tenha cometido, qualquer xingamento que vocês queiram deferir para alguém, coloca aqui nos comentários. Essa sessão é para vocês. Se vocês quiserem tirar dúvidas, me procurem no WhatsApp, no Instagram, e-mail, procurem os membros da Titãs. A gente está sempre disposto a ajudar. E é isso, não vou me alongar muito porque eu já estou cansado, já gravei os outros vídeos todos antes desse, tô com a voz já doendo. Muito obrigado. Referências como sempre: engenharia de sistema de controle do NISE, engenharia de controle moderno do Ogata, clássicos de controle, tá bom? Creio que o professor Aguirre também tenha. Se tiver, coloca a playlist dele aqui na descrição. E é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.